no qual vemos para buscar e pedir, né, pelas nossas vidas. E, logicamente, do mesmo modo, quando nós vamos ao hospital, em busca de cuidados, atenção, a casa de Deus também está preparada para isso. Que Deus está aqui, você vai buscar os cuidados e a atenção do nosso Deus. E para a gente iniciar esta semana maravilhosa que se inicia hoje, a Semana de Oração Jovem, com o tema novamente, nós vamos ter vários temas específicos e hoje a noite está totalmente especial. E mais especial ainda por conta de sua participação, tanto você que está aqui na igreja e você que está nos assistindo através do Facebook. Convido agora todos a ficar de pé e a fechar os nossos olhos e orarmos ao nosso Deus. E você que está em casa nos assistindo, também a fechar os olhos e todos em oração. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, ó Senhor, pelas bênçãos, por tudo, por todos os privilégios que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por essa semana maravilhosa que o Senhor nos concedeu e por esta semana que está se iniciando. Que se inicie com o Senhor na frente. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, as nossas transgressões. Somos falhos, mas estamos em busca da perfeição. E a perfeição encontramos somente em Ti. Nos abençoa, nos livra de todo mal. Esta é a nossa oração. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. E algo que a gente vai fazer bastante no céu é cantar, louvar a nosso Deus. E eu convido você a louvar junto conosco. Brilha Jesus. Enquanto estamos nos preparando, já adianto aqui novamente o convite. De hoje até sábado, nós estamos na Semana de Oração Jovem. Se inicia hoje. Sexta-feira à noite é a última noite, mas a finalização vai ser no sábado pela manhã. Então você é o nosso convidado. Esta semana está uma semana muito mais do que especial. E para você saber as novidades que vão vir por aí, você tem que estar presente. E o principal, não perca essa bênção, viu? Porque essa bênção, ela está sendo preparada especialmente para vocês. Brilha Jesus, número 32 do Novo Binário Adventista. Quem souber louvar, louve junto conosco. Como o sol
quer ser o reflexo do brilho de Deus aqui nessa terra, você vai dizer? Amém. E venha dizer, vamos brilhar por Jesus. E algo que todos nós sabemos, que não importa se a gente está dentro ou fora do lar, que é a igreja. Sabemos que somos do Senhor. Então, todos os momentos somos do Senhor. Então, cante esse hino junto conosco. Somos teu Senhor. Novo hino também do Idade Adventista. E essa eu peço a ajuda da igreja a louvar junto conosco. Está nascendo um novo tempo, uma nova geração, pra espalhar a glória em toda a terra. Tempo de consagração. Tempo de consagração, Restauração da tua verdade. restauração da tua verdade, pra levantar teu nome em toda a terra. E a cada dia vemos jovens se prostrando. Esses jovens se prostrando em reverência e adoração. Eu vejo Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo o mundo declarando em uma E a igreja de Deus canta e declara. Somos teu, Senhor. Somos teu, Senhor. Revivamos, somos teus. Mais uma vez, somos teu, Senhor. Somos teu, Senhor. Mais forte. Somos teu, Senhor. Que vivamos, somos teus. Viveremos só por ti e morreremos só por ti. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Senhor, somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Quer vivamos ou morramos, somos o Senhor. E a igreja diz? Amém. Que Deus seja louvado. Cada noite é noite de decisão. E todos os dias devemos dizer, Senhor, eu quero ser teu. Todos os dias temos que dizer, Senhor, venha viver em minha vida. E dizer bem forte, eu sou de Jesus. Por isso convido você a ficar em pé e louvar junto conosco, sou de Jesus. Meus caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Como dois irei seguir, faço uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, como se lá
eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus. Nesse momento, antes de orarmos, peço que você feche os olhos, neste momento. E cante só o refrão, junto conosco. Faça dessa música a sua oração. Sou de Jesus. Só a igreja. O Senhor da vitória, o alimento da vida, rocha eterna da salvação, seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém. Santo Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor vive em nossas vidas e podemos dizer, somos de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo, a tua igreja neste momento de adoração. Temos a plena certeza que aqui nesta noite o Senhor está do nosso lado e os nossos corações estão abertos para te receber. Nos abençoa, nos santifica e nos unja com teu Santo Espírito. Os dias estão difíceis, mas tudo se torna fácil quando estamos com você, com as proteções dos teus santos anjos e a unção do teu Santo Espírito. Tudo e qualquer desafio vencemos em teu nome. Abençoa o teu povo, abençoa os jovens da tua igreja, a todos, Senhor, porque estamos em um desafio grande, que é salvar do pecado e guiar no serviço. E esse desafio nós venceremos e seremos vencedores, porque estamos contigo, Senhor Jesus. Que essa noite possamos sair da tua igreja transformados pelo teu Espírito e transformados pela tua graça, porque somos salvos pela tua graça. E que a cada dia que olharmos para a cruz, possamos lembrar do amor que foi derramado por mim e por cada um de nós. Esta é a nossa oração, te rogamos e te agradecemos desde já, no nome santo de Jesus, amém. Amém? Neste momento nós temos que sair daqui com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele deve, todos os dias devemos pedir que o Espírito Santo venha cobrir as nossas vidas de bênção. E pedir também a nossa salvação. Tudo que nós temos não foi por nosso meio ou por mérito nosso, mas sim por mérito do Senhor Jesus. Tudo que nós temos que agradecer a Ele. Neste momento, eu convido as diaconisas para os dízimos e para as ofertas. Sejamos liberais. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minha... Fechamos nossos olhos e oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, aqui está, Senhor Deus, os dízimos e as ofertas, uma forma de gratidão por tudo que nós temos, porque se não fosse pelo Senhor, não teríamos nada. Graças te damos, Senhor Deus. Obrigado por tudo. Esteja com cada um. Nos abençoa e nos proteja. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Como havia dito, essa noite será uma noite especial. E para essa noite se tornar mais especial ainda, a gente tem que estar perto de quem? De Cristo, de Deus. Nesse momento,
A gente vai formar duplas, trios, quartetos de orações, para que nós possamos orar por um tema determinado. Todos os dias dessa semana de oração, nós estaremos orando por algum tema específico. E hoje nós iremos orar pelo Ministério Jovem da nossa igreja. Nesse mundo tão conturbado, sabemos que os últimos dias será feito pelos jovens. E para que a igreja esteja cheia de jovens, temos que estar em oração. Porque é feliz a igreja com jovens do que os jovens sendo perdidos pelo mundo. Então, o nosso amigo sonoplasta irá colocar um fundo musical. Neste momento, você pode fazer as equipes de oração. Você pode fazer uma dupla, um trio, quarteto, família. E vamos orar todos por um tema específico sobre o ministério jovem. Finalizou a oração, ficamos sentados e aguardamos a continuidade da nossa programação.
Oi, oi. Bota ele mais agudo, tá muito grosso. Oi, oi. Boa noite, a igreja. Boa noite, cada irmão que está aqui conosco nessa noite especial, né? Uma das coisas nós vamos fazer lá no céu é cantar para Deus, né? E eu creio que o Espírito Santo ele nos anima, nos fortalece para nós cantar ao Senhor. Quero cantar com vocês esse louvor especial, que a mensagem é a gente pedindo para o Espírito Santo habitar em nós. Vamos cantar juntos, acompanhe comigo, né? Que o Espírito Santo seja bem-vindo na sua vida. Amém? Louvado seja Deus agora e sempre. Combinado, tudo programado. Vamos cantar junto. Que o Espírito Santo seja bem-vindo na sua vida. Nós possamos orar e chamar Ele para habitar em nós. Nós precisamos dele. Nós precisamos do poder de Deus, do poder do Espírito na nossa vida. Pense nisso. Vamos cantar junto. Adorando a Ti, Santo Espírito esteja aqui, habita em mim. Faça agora a Tua vontade em nós, só queremos ser a Tua paz. Agora. Esse é o teu lar, bem-vindo, Senhor. Esse é o teu lugar. Esse é o teu lar, bem-vindo aqui, Senhor. Louvado seja Deus, agora e sempre. Entregamos nossos corações, nossa vida em adoração. Santo Deus, honra e glória damos só a Ti. Que Tua graça permaneça em nós até o fim. Esse é o teu
o Espírito Santo está ansioso para habitar em nós. Que ele seja bem-vindo na sua alma, na sua vida, no seu coração. E nós precisamos chamar o Espírito Santo para habitar em nós. Nós sem o Espírito, nós não somos nada. Nós não queremos nada, nós não fazemos nada. Pense nisso. Vamos chamar o Espírito Santo para habitar em nós. Ele quer. Só falta você querer também. Amém? Louvado seja Deus agora e sempre.
Boa noite a todos. Nesse momento eu queria convidar a igreja para a gente ficar em pé, para fazer uma oração. Nós iremos ter o momento da leitura da palavra. Vamos pedir mais uma vez a presença do Espírito Santo para que Ele quebrante o nosso coração e para que Ele use o mensageiro dEle de maneira poderosa essa noite. Vamos orar. Amado Deus, grandioso Pai, graças te damos, Senhor Deus, pelos momentos maravilhosos que temos aqui na Tua casa. Te peço, Senhor Deus, em especial pelo mensageiro, para que as palavras que saiam da boca dele, Senhor Deus, sejam mandadas direto do Teu coração ao nosso. Que pelo Teu poder, Senhor Deus, nós vejamos a ação do Espírito Santo em nossa vida. Usa, ó Deus, para que nessa noite nós saiamos cheios a ponto de transbordar. Faz, Senhor Deus, a Tua vontade e que nós sintamos que na Tua casa de oração é o nosso lugar. Abençoa-nos, Senhor Deus, nesta noite eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria convidar o Velto, que irá falar da palavra de Deus. Boa noite, igreja. Que a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém? Eu queria convidar a igreja para nós abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. A partir do verso 11. Amém? Fechemos os nossos olhos, curvemos as nossas frontes e vamos fazer uma oração. Ó Senhor Deus, estamos aqui agora, Pai. Vamos ler agora a Tua palavra e queremos ouvir, Senhor, a Tua voz. Queremos ouvir da Tua palavra falando ao nosso coração. Usa-me, Senhor, como instrumento, que não seja eu falando de minha própria sabedoria, mas o Senhor falando à Tua igreja. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente ler, se uma pessoa perguntasse para você o que é graça, o apóstolo Paulo fala no capítulo 5 de Romanos que onde transbordou o pecado, superabundou graça. Num lugar onde tinha muito pecado, com o nosso mundo, tem uma graça ainda maior manifestada na obra de Cristo. Se uma pessoa perguntasse para você o que é a graça de Deus, bom, se uma pessoa perguntasse para mim o que é a graça de Deus, eu não saberia responder, mas eu saberia responder como ela age na vida das pessoas. E aqui nas próprias palavras de Jesus, nós vamos ver hoje o que é essa graça de Deus. Capítulo 15 de Lucas, a partir do verso 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Eu acho que todo mundo aqui conhece. Acho que todo mundo aqui conhece o contexto dessa passagem. Jesus está contando aqui a parábola do filho pródigo, todos nós conhecemos. Um filho que pediu a parte da herança dele ao pai, foi para outro país, todos nós conhecemos. Mas para a gente analisar bem esse texto e como a graça de Deus se manifesta aqui na vida, nessa parábola, vamos primeiramente ver o contexto. Vamos comigo de novo para o verso 1 do capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Então Jesus, como todos nós sabemos, andava com os publicanos, com os pecadores, com as pessoas que estavam à margem da sociedade, e os fariseus, eles eram contra Jesus. Não você come com esses pecadores, essas pessoas que não adoram a Deus, que não cumprem a lei, não é? Jesus era muito atacado contra isso por causa dos fariseus. E Jesus, ele vai contar algumas parábolas, como a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e depois a parábola do filho pródigo, que todas elas, se vocês lembram bem, da ovelha perdida. Tem 100 ovelhas, uma se perde, o pastor deixa as 99 seguras e vai atrás da uma que
que foi embora. Da dracma perdida, a mulher varre a casa até encontrar aquela mulher, aquela moeda que estava perdida. Então, todas elas a gente mostra alguma coisa que está perdida e alguém indo lá buscar, representando o sacrifício de Cristo, Deus indo buscar o pecador. Só que ele não para nessas duas parábolas. Jesus vai contar também a parábola do filho pródigo. E essa parábola, ela mexe com a gente porque ela vai suscitar na gente sentimentos desde indignação. Como é que ele pode sair da casa do pai dele, pedir a herança e ir sem mais nem menos? Mas também vai gerar na gente sentimentos de empatia. A gente vai ver num pai amoroso, num pai que recebe o seu filho depois de tudo que ele fez errado. Bom, uma pesquisa feita mostra que o rompimento familiar atinge a cada 5 famílias no Reino Unido. Então, vamos dizer que tem 5 famílias no Reino Unido, uma delas vai ser sofrido o rompimento familiar. Algum pai, alguma mãe, algum filho se desconectou da família. Só que nos Estados Unidos é ainda pior. 1 a cada 4 famílias nos Estados Unidos sofre com o rompimento familiar. E nós vivemos nessa geração pródiga, né, digamos assim. Então, existem, nessa pesquisa, 4 pontos principais por que um filho deixa uma casa do pai, por causa que acontece o rompimento familiar nessas famílias. Primeira, ideologias diferentes. Um pai pensa de um jeito, a mãe pensa do outro, o filho pensa de outro jeito. Então, os valores políticos, religiosos, as ideologias dessas famílias estão sempre em constante atrito. Segundo, o abuso emocional no passado. Abuso emocional no passado é uma das causas que acontece para essas famílias se separarem. Conflito de gerações. Sabe aquela história? Ah, meu pai é velho, meu pai não sabe de nada. Isso aí não é um atrasado. É outro ponto. Conflito de gerações. Uma geração conflitando com a outra. E outro, individualismo. Sabe esse individualismo? Que importa sou eu, e depois de mim eu de novo, e depois eu de novo. Esse individualismo crescendo, fazendo com que as pessoas não liguem umas para as outras. Família para quê? O que importa sou eu. Só que, com certeza, desses 4, nenhum deles deve ter sido motivo, porque o filho pródigo deixou a casa do pai. E se a gente for olhar essa história, a gente pode identificar 4 estágios da vida do filho pródigo. No verso 11 e 12 que a gente acabou de ler, a gente encontra o primeiro estágio. Ele era feliz e não sabia. Ele estava na casa do pai dele, tudo ele tinha do bom e do melhor. A gente sabe que o pai, no decorrer da história, o pai dele tem posse de gados e servos. Então, ele não era numa condição ruim, tanto que ele pede herança. Então, ele tinha tudo de bom. O amor do pai dele, tinha os irmãos dele, servos ao seu dispor, fartura, tudo ele tinha. Só que sabe aquela história? Você só dá valor quando você perde? É exatamente isso. Ele era feliz, mas ele não sabia. Ele achava que ele ia encontrar a felicidade fora, ele queria liberdade, queria ser livre. Então, ele vai e faz isso. Uma coisa muito interessante. Se você sabem os beduínos, você sabe aquelas pessoas que, vamos dizer, congelaram no tempo, que ainda vivem no meio do deserto, em cabanas, que se transportam com camelo, sabe os beduínos que moram lá no Oriente Médio? Se você for contar essa história do filho pródigo para eles, se você começa a contar do verso 1 do verso 11 ao 12, eles vão tomar um susto, sabe por quê? Porque normalmente quando é que a gente consegue a herança do pai? Não é quando o pai morre? Só que aqui ele já está pedindo quando o pai dele ainda está vivo. Então é como se ele estivesse matando o pai dele antes da hora. É como se ele chegasse para o pai dele, não importa, eu quero que você morra, eu só quero a herança, entendeu? Ele estava matando o pai dele antes da hora. E às vezes nós somos assim, nós abandonamos as coisas e percebemos que o que deixamos para trás era o que nós realmente precisávamos para ser felizes. Vamos ler agora o verso 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, ele pega todo o dinheiro dele, vai para um país distante, e ele, vamos dizer, é o novo playboy da região. Ele vai viver fazendo tudo o que ele quer, na farra, fazendo tudo o que ele quiser com o dinheiro que ele conseguiu do pai dele. Então, ele vai viver do jeito que ele quer, com festas, com amigos que são interesseiros, que eles somem depois, não é? Então, tem amigos interesseiros, então, com tudo isso, o que é que ele fez? Ele confundiu prazer com felicidade, o prazer das festas, das mulheres, das drogas. Ele achou que isso era felicidade, ele achou que isso era o que ele precisava.
E muitas vezes as pessoas tentam fugir da realidade, né? Não querem encarar que a vida é uma vida de dor, uma vida de sofrimento por causa do pecado. Então, o que elas fazem? Elas vão a Cristo buscar a vida eterna? Não, elas se afundam em álcool, drogas, mulheres, vícios, festas, tudo que elas acham que elas querem preencher aquele vazio que tem dentro delas, aquele vazio que, como diz Rodrigo Silva, o ser humano tem um buraco, um buraco do tamanho de Deus. Drogas podem preencher um buraco que só Deus pode preencher? Então, essas pessoas vão procurar em drogas, em festas, esse vazio dentro delas, querendo fugir da realidade da vida dura que é. Mas é somente pelas lágrimas que às vezes nós sabemos o verdadeiro valor de um sorriso. É só quando a gente sofre que a gente vê quanto nós éramos felizes lá atrás. Vamos continuar no texto? Vamos ler no verso 14, acompanhe comigo. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Vamos recapitular. O primeiro estágio, ele era feliz e não sabia. Ele tinha tudo o que tinha, mas ele queria procurar as coisas no mundo. Segundo estágio, que a gente viu agora, ele era infeliz e não sabia. Ele foi para uma terra distante, como o novo playboy da região, amigos interesseiros, achava que o prazer que ele tinha conseguido era, de fato, felicidade. Só que agora, o terceiro estágio ele era infeliz, só que dessa vez ele sabia. Ele perdeu tudo, o dinheiro acabou, os amigos sumiram, todos aqueles amigos que dependiam do dinheiro dele, vamos para a festa, aí ele pagava, então, sumiram, esses amigos interesseiros sumiram da vida dele. E depois que o dinheiro acaba, que os amigos somem, ele não tem o que comer, porque sobreveio uma grande fome naquele país. Então o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar guardando porcos. E como Jesus está contando essa história aqui num contexto judeu, vocês lembram que em Levítico 11 diz que porco é um animal impuro, que a gente não deve comer. Então imagine você como judeu, né, povo da lei, tendo que trabalhar guardando, cuidando justamente desses animais impuros. Era uma profissão degradante. Então aqui a gente vê o quê? Ele teve que ir para o fundo do poço. Ele foi caindo e ele foi até o fundo do poço para ver o que ele tinha feito. Agora ele não tinha mais amigos, estava longe do pai dele, longe da família e uma profissão degradante, uma profissão que ele mesmo deveria considerar uma profissão horrível, cuidar de animais e logo de porcos que são animais imundos, são animais impuros. Tá certo? Vocês lembram daquela pesquisa que eu falei no início? Uma pessoa com ossos cortados com a família, a gente viu que muitas famílias são atingidas por causa desse rompimento familiar, mas tem uma coisa interessante. Sabe essa pandemia que aconteceu agora, que nós já podemos sair de máscara, agora a gente não precisa mais usar máscara? Pessoas que tiveram seus laços cortados com a família foram as que sentiram mais falta da família nessa pandemia. Vamos dizer, que eu moro aqui sozinho, mas o meu pai e minha mãe moram em outra cidade, mas eu tenho contato com eles, vamos dizer, sinto falta deles, ok. Mas imagine se eu tenho esses laços cortados na pandemia, onde eu não posso ver eles, estou intrigado com eles, por exemplo. Então, essas pessoas, elas sentiram mais falta da família delas na pandemia, não é? Então, a gente vê aqui como o filho pródigo, ele vai caindo como na escada, ele vai caindo. De tudo que ele tinha, ele vai até o fundo do poço e ele pensa no que ele havia feito. Imagina o que deve ter passado pela cabeça dele. Eu tinha tudo e agora eu não tenho nada. Será que eu devo voltar? Será que o meu pai me aceita? Será que eu vou ser aceito depois de tudo que eu fiz? Essa é uma das coisas que a gente passa pela cabeça da gente quando nós estamos longe de Deus. Será que Deus me aceita depois de tudo que eu fiz? Mas tem uma coisa muito interessante no final desse texto. Vamos ver como a graça de Deus trabalha aqui. Vamos ler agora o verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, no fundo do poço, onde ele teve tempo para pensar no que ele fez,
ele diz uma coisa: ele estava passando fome, né? Veio grande fome para aquele país, e no momento que ele não tinha nada, ele percebeu tudo que ele tinha feito. Ele percebeu aquela burrada que ele tinha feito de sair de onde ele tinha tudo e achar que o mundo poderia dar alguma felicidade, preencher algum vazio na vida dele, mas ele viu que ele tinha se afundado. Então ele diz: eu vou voltar para o meu pai, eu vou confessar que eu errei, que eu pequei contra ele, eu já nem sou digno mais de ser chamado filho dele, vou pedir para ele pelo menos me tratar como um dos servos, porque os servos dele têm o que comer, não passam fome, e eu aqui morrendo de fome. Então ele vai dizer no verso 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Um trabalhador que seja, não precisava mais ser considerado, reconhecido pelo pai dele como filho, como nada. Ele só queria ser pelo menos um servo, um trabalhador do pai dele. E ele consegue superar todos aqueles pensamentos: será que eu vou conseguir? Será que Deus me aceita depois de tudo isso? Eu não estava falando que ele desceu ladeira abaixo. Se a descida, se o fracasso a pessoa está num ponto alto e ela vai descendo, se o fracasso é ladeira abaixo, então o retorno é uma subida desafiadora. Então ele consegue voltar, mas vai ser mais difícil, vai ser mais complicado, mas se ele quiser, ele consegue voltar. É uma subida desafiadora. Não é fácil, mas é possível. Vamos ver agora o quarto estágio da vida do filho pródigo. Verso 20. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestii-o, ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Esse é o quarto estágio da vida do filho pródigo. Ele era feliz, voltou a ser feliz, e dessa vez ele sabia. Vê o contraste: no começo ele era feliz na casa do pai dele, mas não sabia. Quando ele volta, agora ele é feliz de novo. E ele sabe, como eu falei, ele nem queria ser aceito. Só que quando ele volta, o pai dele não dá um sermão. Olha, você pegou o dinheiro, você saiu, me deixou preocupado. Ele não dá sermão. Sabe o que ele faz? Ele corre e abraça o filho dele. Ele corre, abraça e beija o filho dele e manda colocar sandálias, roupas novas, um anel no dedo. Ele aceita o filho dele de volta, sem reclamar, sem nada. Apenas amor. Outra pesquisa feita, viu que as pessoas que tinham se reconciliado com a família eram mais felizes. Então vocês conseguem ver esse contraste. Várias coisas acarretam, várias famílias são quebradas, desestruturadas por causa de rompimento familiar. E nessa pandemia que nós tivemos, essas pessoas foram as que mais sofreram falta da família. Mas tem uma coisa: quando essas pessoas se reconciliam, gera uma sensação de crescimento, de bem-estar. Essas pessoas são felizes quando elas se reconciliam com a família delas. Não é? Então o pai, ele simplesmente corre, ele vai atrás do filho dele. Mas veja uma coisa, vamos no verso 20 de novo. Ele, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. A gente acha: ele correu, ele é muito amoroso, ele foi lá e correu. E de fato é. Só que tem uma coisa: lembra que essa história não é contada para brasileiros, e sim para judeus, para fariseus. No Oriente Médio, homens de respeito, eles não correm. Sabe aqueles vestidões que eles usam? Já viram aquela expressão, cingir os lombos? Com aqueles vestidões eles não conseguem correr. Então eles amarram, eles sobem aqui aquele vestidão que eles têm, eles colocam aqui por detrás, amarram e assim eles podem correr. E esses homens de respeito no ensino médio, no ensino médio não. Esses homens de respeito no Oriente Médio, eles não correm. Então, se o homem de respeito no Oriente Médio ele começa a correr, é uma coisa escandalosa, é um tabu da sociedade, é uma coisa escandalosa. Só que ele não está nem aí para o que a vizinhança ia dizer, ele não está nem aí para o que a sociedade iria achar, se isso era escandaloso ou não. Ele viu o filho dele voltando para ele, e isso era o que importava para ele. Em vez de um sermão, ele correu para o filho dele com uma declaração de amor. Essa parábola, irmãos, vai além de misericórdia. Ela é graça. Lembra que eu disse como é que a gente pode dizer graça
Graça é uma coisa muito boa, mas em vez de falar o que é graça, é melhor mostrar o que ela faz aqui na vida do filho pródigo, o que ela faz nas nossas vidas. Como eu falei, vai além de misericórdia. Sabe, a gente pecou contra Deus, Deus nos deixa vivos, mas Ele não só nos deixa vivos, morrendo nos nossos pecados. Essa parábola ela ensina graça. Deus aceita a gente de volta. Tem uma frase que eu queria compartilhar com a igreja, uma citação que diz assim: a misericórdia deu ao filho pródigo uma nova chance. Ele voltou para o pai dele, ele tinha uma nova chance. O pai dele recebeu ele de volta, não deu sermão. Mas sabe o que é que a graça deu para o filho pródigo? A graça deu para ele uma festa. O pai dele recebeu ele de volta, mas não foi como os dos trabalhadores. O pai dele deu uma festa para ele. E isso que é graça. Então ele reintegra o filho dele à família. Ele não reintegra como só um dos escravos. Ele não vai dizer aqui que ele manda colocar sandálias nos pés do filho dele. Antigamente, os escravos no Oriente Médio, eles não andam com chinelo, mesmo com a pior que for, eles andam descalços. Então, quando ele diz, tragam sandálias, ele está reintegrando o filho dele que foi embora, ele está trazendo ele para a família de novo. Ele é meu filho, ele está trazendo ele para a família de novo quando ele diz, tragam sandálias. E mais, ele diz, coloquem um anel no dedo dele. E quando ele está dizendo, coloquem no anel, o anel naquele tempo era sinal de responsabilidade. Então, ele estava tornando o filho dele, que havia pedido a herança dele, que é como se tivesse decidido para o pai dele mesmo, que não ligava, que matando o pai dele antes da hora, depois de tudo que ele fez, ter pecado contra o pai dele, ter voltado na miséria, o pai dele transforma ele num mordomo. E é isso que Cristo fez com a gente. Cristo não só nos tornou filho de Deus, Ele nos torna embaixadores, Ele nos dá uma responsabilidade. E a salvação está associada ao serviço. Cristo nos salva, só que Ele, como eu falei, Ele nos torna embaixadores. Ele quer que nós levemos essa mensagem também a outras pessoas. A última coisa que Jesus disse antes de subir aos céus não foi amem uns aos outros, permaneçam firmes, foi ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação do século. Então, na salvação, o pai dele dá uma responsabilidade para o filho dele, ele torna mordomo. E essa é a responsabilidade que Cristo tem dado para nós, que nós levemos também essa mensagem para outras pessoas. Então, um salvo assume responsabilidade no reino de Deus. Então, uma pessoa que é salva, ela não fica numa graça barata. A graça foi comprada com alto sangue. Então, a pessoa salva, ela tem um serviço, está associada ao serviço. Tá certo? Irmãos, a maneira mais fácil de ser infeliz, como é que eu consigo ser infeliz assim? Eu tenho que fazer coisas erradas? Eu tenho que ser preso? A pessoa que quer ser infeliz, ela tem que buscar a felicidade a qualquer custo. A pessoa que está buscando a felicidade a qualquer custo, eu quero ser feliz, vou buscar prazer nas drogas, nas festas, nos vícios. A pessoa que está buscando essa felicidade, ela vai conseguir exatamente o contrário. Ela vai conseguir infelicidade. Então as pessoas podem viver a vida delas regada por prazeres, mas elas acabam no abismo e encaram o vazio da vida delas com pessimismo, depois de terem feito o que quiserem da vida delas. Então vamos dizer que um jovem aos 18 anos, ele, vou viver aqui minha vida. Mesmo que já tenha ouvido a palavra de Cristo, Jesus quer salvar você, Jesus te ama. Ele diz, não, vou viver minha vida, depois eu aceito Jesus. Então ele vai lá, vive a vida dele, faz o que ele quiser. Mas chega uma hora, ele tem 30, 40 anos, e ele olha o que ele fez da vida dele, e ele não aproveitou nada. Ele é uma pessoa infeliz, que teve tudo que quis, vida regada a prazeres, mas ele é feliz, ele preencheu o vazio que havia na vida dele, e o que eu digo é não. Mas irmãos, a boa notícia é que não importa onde nós estejamos, e aqui eu quero falar para uma pessoa que talvez esteja se sentindo longe de Deus, porque nem todos nós somos perfeitos. Eu quero aqui falar para alguém que está se sentindo longe de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração de vocês. Jesus, não importa onde você está, Ele corre para buscar. A gente não deve pintar um Deus que a gente está sempre correndo atrás dele, Ele sempre fugindo de nós. Pelo contrário, na cruz, Deus mostrou o contrário. Foi Ele que deu o primeiro passo para resgatar. Então,
Não importa onde você esteja agora, não importa os pecados que você tenha cometido, não importa. Deus, Ele quer lhe salvar. Ele deu Cristo. E Paulo fala, se Deus, que deu o seu próprio Filho para morrer por nós, Ele não vai lhe dar coisas maiores, então não importa o que nós tenhamos feito, não importa quão longe nós tenhamos ido. Ellen White diz, no Desejar de Todas as Nações, ninguém caiu tão fundo, ninguém é tão mal que não possa encontrar libertação em Cristo. Então essa é a boa notícia. Evangelho, que significa literalmente boa notícia, é isso. Jesus quer te salvar. E hoje Ele quer dizer, volta para Ele. Não sei se quero falar aqui para alguém que está se sentindo longe de Deus, um dia já teve uma vida perto de Deus, conheceu a Deus, mas talvez tenha sido desanimado, talvez tenha sentido a fé mais fraca. Jesus, Ele quer te buscar, e é Ele que deu o primeiro passo. A gente só tem que parar de fugir de Deus e voltar para Ele, assim como o filho pródigo fez. Ele confessou, ele não ficou, mas eu voltei aqui, né? Foi um erro que eu cometi. Não, ele confessou, Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E é essa a confissão que Deus quer de nós. Jesus está às portas batendo. E João o Revelador diz, Jesus diz numa das cartas que ele dá para as igrejas, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei ele e Ele comigo. Então Jesus está batendo na sua porta, na porta do seu coração. Ele não força, quem força você fazer alguma coisa é Satanás. Mas Jesus, com todo cuidado, Ele bate na porta do seu coração e diz que Ele quer você, Ele quer te buscar. Não importa o que você já tenha feito, Ele te quer de volta. Amém? Agora eu queria chamar o serviço de cântico para nós louvarmos a Deus sobre essa maravilhosa, essa preciosa graça dEle. Você entendeu o que a graça de Deus faz? Não é só misericórdia, não é só, ok, perdoa os seus pecados. Ele te dá uma festa. Cristo te torna de novo filho de Deus. Queria chamar agora o serviço de cântico para nós cantarmos ao nome de Deus e louvarmos essa maravilhosa graça dele. Cante conosco. Oi, som. Jesus, Ele
Se você é uma pessoa que tem sentido ultimamente uma frieza, tem se sentido longe de Deus e pergunta, Deus pode me aceitar de novo? Eu quero falar para você uma coisa que o apóstolo Paulo fala. Eu tenho certeza de que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem poderes podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça, que nós, mortos em nossos delitos e pecados, não valíamos nada, mas foi o Senhor que veio ao nosso encontro e nos libertou. Ó Senhor Deus, como é preciosa a hora para nós em que a Tua graça nos achou. Ó Senhor Deus, obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, por tudo que o Senhor tem feito até agora por nós. Senhor, nós te pedimos, mantém-nos firmes. Nós queremos estar apegados, permanecer em Ti, estarmos unidos a Ti. Porque muitos de nós já experimentamos como é estar no mundo. E que no mundo a vida não faz sentido, longe de Ti a vida não faz sentido. Mas a verdadeira paz, a verdadeira felicidade e salvação estão em Cristo Jesus na Sua graça. Obrigado, Senhor Deus. Te rendemos graças em nome de Jesus. Amém.